Olá, amigos e amigas da fotografia, tudo bem? Eu não sei se vocês são fotógrafos ou fotógrafas, mas eu sei que vocês gostam de fotografia e é por isso que vocês estão aqui. E hoje o meu papo vai ser o máximo porque eu vou conversar com um menino que é prodígio e o nome dele é Max Rodrigues. Max, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Na hora. É um prazer estar aqui, né, com vocês, estar participando aqui hoje desse podcast que acredito que o papo vai ser massa, né? Tem muita coisa para conversar. Vai ser massa. E galera, não esqueçam de deixar o like, comentar no vídeo e clicar no sininho para ativar as notificações. Não esqueça também de se inscrever no canal. O Fotoprosando é um oferecimento de Escola Pernambucana de Fotografia, Escambo Fotográfico, Recife Image e locadorafotográfica.com. Sem o apoio dessas empresas, o Fotoprosando não seria possível. Então, mais uma vez, muito obrigado. Essa é uma pergunta de protocolo e todo mundo que está assistindo aqui quer saber quem era você antes da fotografia, o que é que tu fazia e como foi que a fotografia entrou na tua vida. Poxa, essa é uma história assim até massa, velho. Que na verdade, meu iniciar na fotografia não se iniciou com a fotografia, né? A gente tava até conversando outro dia que a grande parte dos fotógrafos sempre veio de uma outra arte, né? Ou da música, ou do teatro, enfim, algum tipo de outra arte que levou ele até a fotografia. E comigo aconteceu, só que foi com a música, né? É claro, eu já participava de arte marcial, de teatro, essas coisas, mas veio pela música, né? Na minha infância, eu sempre gostei muito de instrumentos musicais, inclusive violão, e aí veio aquele interesse em aprender. E foi o instrumento que eu aprendi só, tocar violão. E aí, por vários tempos praticando, aí depois de um certo tempo eu decidi ensinar, né? E eu dava aula particular, velho. Eu ensinava, por exemplo, tinha na garagem de casa lá, né? Vinha uma turma, montava uma turma com a galera, ensinava lá e já tinha outros alunos que eu ia até a casa deles ensinar. Só que nesse meio termo aí foi que eu saquei, bicho, eu poderia gravar umas videoaulas e colocar no canal no YouTube ensinando a galera, né? Até pra ter outro meio ali de interagir. E foi aí que eu tive o primeiro contato. A minha mãe tinha uma maquinazinha, aquelas PowerShot, aquelas compactas, né? E eu disse, oxe, me empresta essa câmera aí, vamos testar. Poxa. Vou ficar famoso agora, hein? Agora vai. Aí eu peguei aquela câmera, comecei botei não tinha nem tripé, né? Eu fazia uma gambiarra lá, passava fita no tripé daquele de microfone que eu tinha, né? De música eu tinha as coisas, mas não tinha de câmera, de fotógrafo nem nada. Eu botava no tripé de microfone, passava uma fita assim, ela ficava. Aí botava pra gravar, fazia as aulas e tudo mais. Só que nesse meio termo de fazer essas gravações, ensinando, veio aquela curiosidade, né? Bicho, existe uma possibilidade por trás dessa câmera aqui. Eu preciso configurar algumas coisas, ou depois preciso editar também para ficar massa, né? E aí surgiu essa curiosidade, de que início foi no vídeo, né? Depois foi que eu tive essa outra curiosidade agora na fotografia. Cara, então deixa eu ver se eu entendi. A tua trajetória com fotografia começou, na verdade, na música. E antes de você ser fotógrafo, você já era professor de música. Tu formava turma, dava aulas particulares. E para atender essa demanda de uma aula virtual, tu começasse a se envolver com a produção de vídeo, foi isso? Exatamente. Cara, que interessante, porque essa é uma trajetória que parece uma trajetória muito comum para muita gente, né? Eu não sei se essa foi a tua primeira atividade profissional. Acho que a própria música foi uma atividade profissional, né? Mas é muito comum que a maioria das pessoas que se envolvem com fotografia se tornem, profissionais ou artistas paralelo a uma outra atividade que já tenham, né? Então, é uma atividade que entra na vida das pessoas, geralmente, pelo menos as histórias que a gente tem ouvido aqui, entra um pouquinho tarde, assim, quando você já é adulto, já tem uma profissão. Enfim, você é um cara que, acho que uma das primeiras atividades profissionais tuas tem sido a fotografia, né? Além da música, tu já fazia alguma outra coisa com... Além, assim, antes tinha da outro música, tipo de trabalho? Não, trabalho não. Assim, quando eu falo em ganhar dinheiro com alguma coisa, realmente foi ensinando, né? Eu não era um bom músico,
né? Não é um músico profissional, mas eu sabia muita Mas coisa. era ousado, né? Era ousado. Eu disse, poxa, eu vou ganhar meu dinheiro aqui também, né? Eu comecei lá a ensinar, foi o que gerou um lucro, né? Então daí, aí eu disse, não, então deve ter alguma coisa melhor por à frente aqui, vamos testar. Muito bem. Como foi que essa tua atividade de produzir vídeo se transformou numa atividade profissional enquanto fotógrafo? Teve um momento aí que eu acho que foi um momento de transição. Como é que foi essa história para tu? Não, teve sim. Vê, naquela época, quando eu dava aula de violão, fazia esses vídeos gravando, né? Eu já tinha percebido que eu precisava mudar em várias coisas, tanto editar uma foto, como ver configuração da câmera. E aí foi aguçando essa vontade de querer estudar mais sobre fotografia, sobre essas coisas. E aí, antes de eu terminar o ensino médio, meu terceiro ano, né? Eu optei por fazer o EJA, né? Terminar na metade do ano, já para trabalhar, começar Meu irmão, a trabalhar. isso faz muito tempo. Qual é a tua idade hoje, cara? Tenho 24. 24. E começasse quando com fotografia? 2014. Então tem um tempinho já, né? Começou, cara, tu começou cedo então. Comecei cedo. Não é uma atividade tão recente assim pra tu, né? Não. Tu realmente começou cedinho, era jovenzinho mesmo. Foi. Interessante. Mas aí eu já, saí da escola, né? Terminei meu ensino médio ali e comecei a trabalhar. Não era com fotografia, trabalhava como recepcionista de uma loja. Foi até nessa loja, velho, que eu conheci Werner. A gente bateu lá uma vez, aí eu já conhecia assim, rede social e tal, e depois conheci ele lá. Mas nessa loja que eu trabalhava, fui demitido de lá. Só que antes de ser demitido, eu já tinha optado por investir uma câmerazinha melhor, né, velho, pra fazer o que eu gostava de fazer como hobby até então. Quem tá começando aí na fotografia, provavelmente um dia já deve ter fotografado com essas câmeras PowerShot que você citou, né? As câmeras compactas. E elas, apesar de serem câmeras relativamente poderosas, mas elas têm as limitações e você sente, né? Sim. Que falta ali um recursozinho a mais, um controle manual para fazer as coisas que tem que fazer. Aí tu foi para qual câmera depois, tu lembra? Depois dessa PowerShot, eu fui para uma Fujifilm, aquela super zoom, sabe? Cara, eu lembro de uma série de câmeras super zoom da Fujifilm que era HS-30. Eu acho que era, viu, Era bicho? essa? Eu acho que era. Eu sei porque eu também tive uma delas, assim, Era cara. de pilha? Porra, não lembro se era de pilha, eu acho que era de pilha. Então acho não que tenho era essa certeza. mesma. Que era uma câmera extraordinária, né? Você, assim, uma câmera compacta com super zoom, ela tem as limitações que a gente sabe, né? De tamanho de sensor e tal, mas a Fujifilm especificamente, ela tinha uns recursos muito interessantes, assim, e era uma câmera super zoom, né? Que a gente sabe que é uma câmera mais limitada. E tu fizesse o que com esse equipamento? Não, aí veio. Conseguisse ir até onde com ele? Não, aí veio. Eu já tinha comprado ele, né? Poxa, eu vou treinar aqui. Com aquela super zoom, eu lembrei agora que eu comecei a fazer umas fotos da lua, bicho. Botava o zoom, sabe? E pegava assim, poxa, meu irmão, tem muita coisa aqui. Aí botava pregador assim no varal, tirava foto de flor, de passarinho assim nos galhos. Era uma viagem danada. Um dia desses, falando em fotografia da lua, eu descobri que uma das pesquisas mais realizadas no Google sobre fotografia é, com as palavras-chave, como fotografar a lua. Irmão, existe um interesse generalizado das pessoas em fotografar a lua, como se a lua fosse uma grande novidade, né? Assim, poxa, algo do meu irmão, a lua tá lá todo mês do mesmo jeitinho, mas parece que quando você vê a primeira vez que você tá vendo, existe um encantamento que é generalizado também, né? Então todo mundo quer fotografar a lua, quer fazer a sua foto da lua. Verdade. A curiosidade, assim, né? Você vê de longe, mas quando você consegue fotografar ela assim de pertinho, ver aqueles detalhes, cara, é outra história. Outra coisa, e as câmeras super zoom, elas dão condições de você fechar o ângulozinho lá, que você não consegue, por exemplo, com uma 1855 de uma câmera mais poderosa até, né? Você precisa de uma teleobjetiva e tal, e mesmo se você tiver uma câmera muito boa, sem uma objetiva tele, você não consegue fazer a foto da lua, né? Pois é. Aí vê, depois daí, pra dizer assim, quando foi que realmente eu comecei profissionalmente na carreira ali como fotógrafo? Eu fui demitido desse primeiro emprego, né? Já fui demitido devendo a câmera, né? Era uma loja que tu trabalhava? Era uma loja. Era uma loja de quê? Tu vendia o que lá? Bijuterias. Vendi de tudo. Assim, até tripé de câmera tinha lá. Eu já tinha contato com fotografia ali, já né? tinha tudo lá.
Mas aí eu fui demitido de lá, já saí devendo a câmera, esse bicho, agora eu tenho que desenrolar alguma coisa. Aí que eu já tinha a câmera na mão, eu me ofereci para fotografar, fazer um ensaio de uma colega da escola. Aí eu falei com ela, o que é que tu acha? Fazer umas fotos. Eu tô aprendendo aqui, mas eu acho que ia sair massa que só. Aí ele disse, topo. Aí pronto, ela disse top, eu tremi na base, sei. E agora eu vou fazer o quê, né? Aí agora o que é que eu tenho que fazer? Vamos ver aí o que é que vai rolar. Nessa tua primeira experiência, como é que foi teu processo? O que foi que tu fez? Tu foi pesquisar, tu estudou um pouquinho mais? Como é que foi esse primeiro contato? Bicho, depois de tremer na base, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu comecei a procurar, sabe? Procurar referências, fui Instagram, já tava bem situado ali na sociedade do Instagram, né? Então comecei a pesquisar Instagram, Facebook, no Google mesmo, colocava lá foto de ensaio, book fotográfico, a galera chama muito book, né? Acho engraçado. Book fotográfico. Aí eu vi as fotos lá, a foto de uma galera, eu disse, bicho, vamos ver aqui o que vai rolar. E aí chegou no dia das fotos, né? Aí eu já cheguei, já fui ousado também, disse, faz a pose assim, bota a mão aqui assim e tal. Fui dizendo, já chegou sabendo o que é que ia fazer. Já tinha decorado as poses. É tanto que hoje eu vou pros ensaios, velho. Aí a modelo tira onda de mim, né? Eu disse, você tem que fazer a pose assim, botar a mão assim. Tem que reproduzir, né? Tô ensinando, E é um negócio interessante porque a gente evita tocar no modelo para dar a instrução. A gente tem que reproduzir o que a gente quer que o modelo faça. O toque, a gente já discutiu isso aqui várias vezes, o toque é muito invasivo, né? Então mexer no corpo do modelo, posicionar, isso é uma coisa que a gente evita fazer. E você fazer a pose para o modelo observar é muito mais didático, né? Então, bicho, o repertório de poses tem que estar na cabeça da gente primeiro, né? Com certeza. Então você vai lá e faz a munganga, né? A munganga. E deu certo esse ensaio. Eu pensei que não ia dar tão certo, mas no final das contas deu certo. Né? Depois dela apareceu uma outra colega de escola que quis fazer, né? Nesse início eu não sabia nem como é que cobrava. Eu lembro que eu cobrei R$50, eu acho que era 50 ou era mais fotos, bicho. Foi um... Essa é uma das grandes questões para quem está começando a fotografar, né? Quanto cobrar, bicho. E quanto cobrar envolve matemática, envolve o conhecimento dos investimentos que você fez. Exatamente. É um negócio que é complicado, mas se você for para a pontinha do lápis ali, você consegue montar um preço, né? Consegue. E, tipo, fiz aquelas fotos, cobrei aquele valor. Não, o valor é esse por tantas fotos. Várias fotos. Um monte de foto. Aí faltava até pose para fazer uma foto. Não, mas a bronca não é nem essa. A bronca é como é que editava as fotos, bicho. Chegasse a editar antes de entregar, ou entregasse sem editamento? Editei. Porque essas câmerazinhas, né, super zoom, a câmera compacta de maneira geral, o tratamento que ela faz no JPEG é um tratamento geralmente muito pesado, né? Então a foto já sai muito contraste, com saturação e tal. Então eu acredito que já dá um caldo ali, né? Já dá um caldo. Mas duvido acertar onde foi que eu comecei a editar essas fotos, bicho. É mesmo? E aí, como é que foi? Tu editou, não editou? Editei. Editasse em que na época? Eu não conhecia Photoshop, não conhecia Lightroom, não conhecia nem o PixArt, né? Que é aquele que era famoso na época, que botava até texto e tal. Nada, eu fui logo pro PowerPoint lá. Editou no PowerPoint, cara. Bicho. Tem uma função lá de colocar filtro, mexer no contraste, saturação. Só deixa eu ver aqui o que é que rola. Uma das características do fotógrafo é a capacidade de resolver, de solucionar problemas. Né? Então você joga com as ferramentas que você tem. Isso era provavelmente uma característica que tu já tinha, né? Então assim, o que é que eu tenho aqui para trabalhar? Pô, tem o PowerPoint. Bora. Vamos embora. E as ferramentas que tem lá para fazer o tratamento, eu acho que até suprem, né? O que é o básico ali de saturação, contraste. Dá para você colocar uma nitidezinha. Mas galera, PowerPoint foi um negócio muito paliativo, viu, na trajetória ali de Max. Estudem Photoshop, estudem Lightroom ou qualquer outro software que seja dedicado para edição, para tratamento de imagem. Certeza. Agora me diz aí, Max, essa loja que tu trabalhava, esses ensaios que tu fazia, eram aonde? Lá em Serra Talhada. Tu é de lá de Serra? Digamos que eu sou Triunfo / Serra Talhada. Né? Profissionalmente, como fotógrafo, eu comecei lá em Serra Talhada. Não tive nem envolvimento assim na carreira fotográfica em Triunfo. Mas
O início de toda a minha infância foi em Triunfo. Depois fui morar em Serra Talhada. Foi lá que tudo aconteceu, na verdade. Bacana. Serra Talhada tem mercado, tem demanda para fotografia hoje? Hoje tem. Na época não tinha tanto, sabe? Assim, tinha vários fotógrafos, mas não eram muitos, sabe? Eu acho que dava para contar de dedo entre uns 5, 6 fotógrafos. Hoje tem mais. Hoje deve ter uns 15, 20 fotógrafos ou até mais, deve ter por lá. Quais são as dificuldades que um fotógrafo em início de carreira, numa cidade do sertão pernambucano, enfrenta? Eu imagino que um mercado mais restrito, por ter uma demanda talvez menor, talvez seja uma das coisas. Mas o que era de fato que dificultava teu início lá? Ou não existia isso? Ou foi um início fácil? Assim, foi os dois. Foi fácil e foi difícil. Eu costumo falar que foi difícil porque se olhar por uma ótica diferente. Por exemplo, é uma cidade interior que não se tinha muitos fotógrafos, então não se sabia de repente o novo, né? Saiu de uma era em que vários fotógrafos eram do analógico, até chegar um fotógrafo que faz digital. Então eram poucos, né? Então, por exemplo, era até difícil você dizer assim, um valor exato para se cobrar. O pessoal disse, oxe, valor desse, caro demais, entendeu? Tu tem recordação na tua infância lá no interior de como era o trabalho desse fotógrafo analógico? Tem, inclusive tem várias fotos aí que já se tornaram memes. É mesmo? Galera, assim, nas festas, na praça, os fotógrafos levavam aqueles cavalinhos, sabe, de brinquedo. Sem ser aqueles cavalinhos de madeira. Um cavalinho pequenininho, botava a criança, botava um chapeuzinho de cowboy, cara, bicho. Tem uma dessas também. Tu tem, né? Aquelas fotos com o Papai Noel, que a criança tá mais com medo dele do que feliz. E na escola acho que é o que eu mais me lembro, que sempre tinha, final do ano, chegava o fotógrafo lá, com cenário, várias fantasias, era roupa de policial, roupa de soldado, enfim, tinha vários tipos de fantasia, ele ia fazer a foto do cara lá, era de ursinho, um negócio danado, viu? Será que tem ainda esse mercado por aí? E a gente cresce e a gente sai desse meio, né? Mas eu fico imaginando se esse trabalho ele acabou, se essa demanda de fotografia nas escolas, nos bairros, se ela existe ainda ou se ela se acabou ou se ela só se transformou do analógico para o digital e ainda existe essa cultura. Assim. Eu fico ainda reticente em relação a essa prática. É uma coisa de se pensar, porque assim, de lá para cá, antes eu via muito isso, né? A galera ia para a escola, fotografava assim. Já hoje eu vejo nas formaturas, né? Eu não sei, eu acredito que não tenha mais aquele fotógrafo com a câmera digital e um cavalinho, será que não tem acho mais que não? Não tem mais não. Mas a galera vai muito na escola assim, por exemplo, a formatura do ABC, ela leva o cenário lá e tal, faz. Mas acho que evoluiu, né? Não ficou a mesma coisa. Acho que o produto mudou, né? O produto mudou. Você não entrega mais aquela fotografia posadinha com... Eu posso estar falando besteira, eu posso estar equivocado, né? Mas aqui na capital, pelo menos, mais pro lado de cá, essa é uma cultura que já está enfraquecida, né? A gente procura outros meios de registrar os momentos que são mais importantes. Não a gente, o nosso público, né? Uhum. Então, os ensaios fotográficos em ambiente externo, em estúdio, eles ainda existem, mas a figura do cavalinho eu não tenho visto mais, cara. Essa daí... Icônica, né? Essa do cavalinho. Essa viu? Eu não sei se vai ser possível aqui, mas eu vou ver se a gente consegue colocar as fotos da gente nos cavalinhos aí. Eita. Tu tem essa foto ainda? Acho que eu tenho. Tenho ela revelada. Revelada, pra me né? mandarem essa foto. Pronto, tira uma foto. Se der tempo a gente bota, mas não vou garantir não, hein? Eita, mas vai ser um meme aí. Max, meu irmão, quando a gente começa a fotografar, quando a gente está desenvolvendo a nossa carreira, é comum que a gente olhe para o trabalho de outros fotógrafos e se inspire. Tu tens algum fotógrafo assim que tu diga, não, esse cara aqui ou essa pessoa aqui influenciou a forma com que eu fotografo hoje? Existe isso na tua carreira? Existe. Eu hoje eu não tenho assim, tipo, um fotógrafo só definido. São vários, sabe? É tanto que eu nem consigo me lembrar o nome deles. Mas, por exemplo, tem muitos fotógrafos que eu olho para a fotografia dele e costuma assemelhar um pouco a minha. Por exemplo, alguns detalhes, algumas características. Vamos falar assim de fotógrafos mais velhos que já são bem renomeados, né? Uhum. Steve McCauley. Eu gosto do estilo de retrato dele, bicho. Muito colorido, né, as cara? cores que ele usa, ele causa aquele contraste.
a forma de retrato que ele faz, bem, tipo, é algo pousado, mas espontâneo ao mesmo tempo. Eu acho muito massa. Sem contar que tem os fotógrafos hoje mais atuais, né? Gilmar, eu acho muito massa as fotos dele. Verne, eu acho as fotos dele muito massa. Alô, Gilmar, estamos esperando você aqui, hein, cara? E, cara, vai-se embora. Tem uma galera, bicho. Tem um cara no Instagram, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas mostrei ele até pra galera na turma, que eu achei espetacular. O cara só fotografa balé, sabe? Mas as fotos dele são assim, em relação à coloração, são todas as fotos a mesma cor, só que os elementos mudam, as posições. Oxe, eu acho muito massa aquilo. É como se ele, tipo, fosse uma identidade descarada, né? Tá ali, todo mundo sabe que a foto é dele. Exatamente, são negócios que você vai desenvolvendo no decorrer da sua carreira, né? É. Quando você repete os processos e as ferramentas, você cria ali uma unidade, porque, enfim, o resultado ele vai virando um padrão, né? A forma com que você faz as coisas gera para você resultados que se conectam, né, esteticamente. Então eu acredito que esse é uma das consequências na carreira do fotógrafo. Em algum momento na sua trajetória você vai olhar assim e vai dizer, eita, toda foto minha tem isso aqui, ou toda foto minha é mais ou menos assim. Então eu acho que é isso que tu está identificando no trabalho desse fotógrafo. Exatamente. Das bailarinas. Aí tu me lembrou um trabalho de um fotógrafo russo, que é o Alexander Yakovlev. Ele fotografa bailarinas, só que, eu não sei se tu já viu o trabalho dele, ele fotografa bailarinas, só que com uma explosão assim de um pau branco, que marca o ápice do movimento delas. Já vi essas Pronto. fotos. Esse cara é sensacional. Agora, a fotografia dele é predominantemente preto e branco. Eu achei que tu estava falando dele, mas quando tu falou que as cores eram muito características, eu digo, não é o... Pensei, não é o Alexander, não. Deve ser outro cara. Mas eu vi as fotos desse cara, eu disse, meu Conhece, irmão, né? animal. Eu não conhecia, não. Eu vi na revista ali, eu disse, meu irmão, que foto danada é essa, velho? Eu vou procurar. Quando eu procurei lá que eu vi as outras, eu sou, esse cara é um artista. É muito bom, muito bom. O que é que tu tenta reproduzir nas tuas fotografias hoje? O que é que tu tem como critério? Assim, tu diz, vou fazer um ensaio fotográfico hoje, a minha foto tem que ter isso. Bicho, eu gosto muito nas minhas fotos algo que seja mais artístico. Eu falo artístico assim, algo surreal, que fuja um pouco do real, né? Por exemplo, algo que eu faço mais na pós-produção, uma pele perfeita. Claro, tem hora que você precisa fazer uma fotografia e tem estilo que você precisa fazer algo mais real, não pode alterar muito. Mas eu curto alterar a realidade ali, fazer algo diferente que vai passando na minha cabeça. Se você está falando de uma fotografia artística, a gente não pode colocar limite, né? Limite na criação. Então, se você for fazer uma mera reprodução do real, você não está fazendo arte, né? Você está registrando, fazendo um registro. Aí eu não sei onde é a linha de transição entre uma coisa e outra, mas eu acredito que se é uma manifestação artística interior sua, a gente não deve colocar nenhum tipo de limitação de expressão em relação a que tipo de linguagem você vai usar, se vai tratar muito, se vai pesar a mão na manipulação, se não vai. E isso é uma coisa que eu observo nessa tua geração. Vocês tratam isso com muito mais liberdade de criação, né? Certo. Da minha geração para trás existe muito mais preconceito em relação ao que a gente deve ou pode fazer nas ferramentas digitais, né? No Photoshop, etc. Isso eu vejo como uma coisa muito positiva na tua geração, especificamente. Vocês já conseguem conduzir isso hoje com um olhar mais livre. E essa liberdade eu percebo que tem levado os fotógrafos dessa geração a lugares onde fotógrafos da minha geração têm dificuldade de chegar, que é nessa expressão artística mais solta, mais livre e mais expandida em relação a possibilidades. Com certeza. Ou estou errado, ou tá não é certíssimo. isso. Cara, eu vejo muito mais fotógrafos mais novos explorando, né, sem muito pudor, essas ferramentas digitais. Eu vejo isso com bons olhos, sinceramente. Tem no universo da fotografia tem gente que diz que não é foto. Já ouviu esse? Já me disseram. Isso que você faz não é foto. Você não é fotógrafo, você não é editor. fotógrafo, você é editor. Cara, eu sou artista. Artista digital. Uso a fotografia como suporte, como insumo.
tem problema nenhum nisso. Né? Você querer limitar esse tipo de expressão é você dar todos os indícios de quem é limitado é você, né? É uma subcategoria, né? Por exemplo, tem o cara que pega uma foto, uma fotografia, revela ela e faz uma pintura em cima da fotografia. Não levou para um digital, uma pós-produção, mas com tinta ele fez. É uma arte totalmente diferente, né? Eu acho que tu não pegou essa época ainda do fotógrafo editar no laboratório, mas na época do analógico, da fotografia química, a gente fazia tudo ou quase tudo que a gente faz no digital, a gente fazia lá no ambiente do laboratório. Então, mudar a forma das coisas, podia. Remover elementos, podia. Adicionar elementos, também podia. Então, assim, a gente fazia com ferramentas diferentes. Hoje a gente faz com ferramentas digitais. Então, cara, esse discurso, galera, se desprendam desse discurso de que não pode mexer, de que não pode manipular. Isso já era, hein? Quem é fotojornalista, quem é fotógrafo documental até tá, né, embasado nessas premissas. Mas quem não é, bicho? Não, é com certeza, né? Você vai fotografar um fotojornalismo, a intenção ali é fazer um registro, né? Mesmo que seja, por exemplo, um registro artístico, né? Porque eu penso assim, se você vai fazer uma fotografia e naquela fotografia você tem que contar uma história, você tem que trabalhar o ângulo, as pessoas que estão em cena para contar uma história, então você está criando uma arte. É diferente de você só registrar. Exato. Entende? Eu estava falando com a galera na turma, estava falando para ele assim, bicho, eu vou mostrar para você uma foto aqui e me diga o que é que você vê nessa foto. Aí eu mostrei a foto do cara, né? Na verdade foi um acidente. Mostrei para ele a foto de um acidente, uma foto de jornalismo. Tava mostrando mais o chão, a pista, o rastro do pneu do carro. Lá na frente tinha um carro capotado e tinha um pouco de sangue, assim, sabe? É uma cena meio que forte, mas não mostrava vítimas, não. Eu disse, o que é que tu vê aqui? Eu disse, bicho, provavelmente aqui tá mostrando que a pista tava molhada, o cara deve ter freado aqui, derrapou, não conseguiu frear direito e capotou. Eu disse, vê, tu conseguiu ler a foto que eu fiz, conseguiu ver o que foi que aconteceu lá. Então, por exemplo, era diferente de o cara ter passado lá e fotografar só o carro. O que foi que aconteceu? Um carro bateu nele, ele capotou. A gente consegue contar uma história com um clique, né, cara? Exatamente. Fotografia é escrita. E se você se apropria dos elementos de linguagem que regem essa escrita, você consegue escrever com um pouco mais de eficiência. Então, isso que tu tá me dizendo, de que o cara vai lá, vai ver a foto, vai conseguir ler o que aconteceu ali, isso aí é semiótica pura. E, infelizmente, é uma ciência que poucos fotógrafos se interessam em estudar. Então, quando você se apropria disso, você escreve com muito mais eficiência. Você se faz compreender com muito mais facilidade pelas pessoas, entendeu? Porque os símbolos, eles são interpretáveis, né? Cada um ali vai interpretar os símbolos que tem numa fotografia de acordo com a sua formação, com a sua bagagem cultural, com a sua bagagem religiosa, política, enfim. Mas o fotógrafo, quando ele domina, ou pelo menos quando ele percebe que cada símbolo vai ser lido, e dependendo de como você arranjar esses símbolos na foto, a foto vai ser lida com mais facilidade, vai ser compreendida, aí, bicho, o camarada fica meio que sem limites, assim. Isso geralmente é competência de fotojornalista. Como foi o teu primeiro trabalho com fotografia? Tu já me falou aqui que começou a fazer as fotos das tuas amigas do colégio, mas aí você ainda não era talvez você talvez não se considerasse profissional. Em algum momento isso deve ter acontecido na tua carreira. Com certeza. Em que momento foi? Como foi? Depois que eu fui demitido desse trabalho, né, eu peguei esse primeiro serviço. É daí que eu dou inicial ponto de partida. Eu falo que foi justamente nesse primeiro ensaio que eu comecei a ser fotógrafo profissional, né? Foi o primeiro ensaio que eu cobrei. Então eu disse, não, ali eu comecei ali, então lá em 2014. E eu comecei, fotografava de tudo que eu via. Até então não estava trabalhando, por exemplo, fotografando alguém e recebendo, porque eu não era conhecido, mas tudo que eu via eu fotografava. Chegava um governador, baixava um avião lá na cidade e eu ia atrás de fotografar.
tinha um show, eu ia fazer foto do cara lá, do artista. Mesmo sem ser contratado para isso, tu ia Mesmo lá sem ser fazer. contratado. E aí, um certo dia, fotografando... Importante, né, para fazer portfólio. Com certeza, com certeza. E um certo dia, fotografando o massacre de Angico, lembro como se fosse hoje. Eu tava lá, tinha uma grade assim, né? E eu fotografando lá, os fotógrafos iam, atravessava a grade e eu tímido, se eu vou atravessar não, vai que alguém brigue comigo aqui, mas eu vou daqui mesmo. Eu procurava o ângulo assim, fazia diferente. E aí uma colega minha, que é repórter do Farol de Notícia lá em Serra Talhada, Manu Silva, gente fina. Alô, Manu, um abraço, Manu. Manu, beijão, viu? Aí ela disse, bicho, tu faz umas fotos muito massa, gostei aí tua interação, entrando assim no meio, assim, fazendo as fotos aí, tu tem futuro. Eu sou, obrigado. E tinha, nesse jornal, Farol de Notícia, tem outro fotógrafo, né, que Deus o tenha, gente fina também, Alejandro Garcia, era um argentino, um senhor, fotógrafo, depois que ele faleceu, e aí surgiu essa oportunidade de trabalhar lá, né, já tinham esse conhecimento sobre mim, gostava de fazer essas fotos. E vamos chamar esse menino para ver se dá certo. Tava fotografando com a Fuji ainda nessa época? Nessa época não. Nessa época eu já tava com a Sony A39. Uma Sony A39. Bacana. Já era uma ferramenta já, bem melhor, né? Já era boinha. Não era tão boa, mas dava para fazer coisa já. Já era legal. Já tinha uma lentezinha tele, né? E aí me chamaram para começar a fotografar lá. E aí foi muito massa trabalhando lá, porque foi lá que eu comecei a ter essa outra visão, né? Digamos que meio que uma visão panorâmica, né? Você enxergar o que está acontecendo para poder conseguir contar aquela história, que era a minha missão. Ele sempre me falava, ó, no jornal aqui é o seguinte, 50% é o texto que os redatores vão fazer e os outros 50% é a fotografia. A fotografia tem que fazer jus ao texto. Boa. Massa, então eu vou ter que, de alguma forma, contar o que é que aconteceu. Aí eu saía, ia fotografar, tinha um acidente, corre lá, pegava uma moto, ia lá fotografar. Então tu era fotojornalista. Fotojornalista. Você hoje é retratista. Retratista. Mas começou também fazendo fotojornalismo, que interessante. Exatamente. Cara, ter isso na tua formação. E aí eu comecei fazendo isso, então eu saía, toda vez que tinha alguma coisa assim, eu fotografar. E eram coisas totalmente diferentes. Desde um acidente que aconteceu, de repente a inauguração de uma loja, então já mudava de categoria de fotografia. Eram, né, pautas bem diferentes. Bem, né, diferentes. Daqui a pouco tinha um perfil pessoal, que era para fotografar uma personalidade, uma pessoa. Aí eu já treinava ali o retrato. Fotografava velório também, a coisa que eu mais tinha vergonha, eu tinha medo de fotografar. Porque você chega lá no meio da galera, poxa, não... aí ficava meio acanhado assim, mas... O clima deve ser sempre tenso, né? Essas situações, para você chegar lá e fotografar, cara, eu acredito que seja tenso. Com certeza, mas justamente foi isso que me fez ser ousado na fotografia, tu acredita? Porque me tirou daquela zona de conforto de ter medo de chegar e fotografar, de expor a câmera ali. Você tem que vencer a timidez, né? Exatamente. Para abordar, para pedir para tirar foto, tudo. Exatamente. Já teve ocasiões que foram assim muito fora do controle de, por exemplo, estar fotografando, de repente um homicídio, o policial chega em mim assim, né? E tá me fotografando por quê? E eu ter que botar, caramba, meu irmão, eu tô trabalhando, tô credenciado, sabe? E o cara querer me bater, poxa, eu tô trabalhando aqui, sabe? Mas assim, são coisas loucas que não indico pra vocês. Mas assim, fui muito encorajado. A galera me encorajou lá e acho que fez parte da minha formação como fotógrafo isso. Tua família te apoiou quando tu decidiu que ia ser fotógrafo? Porque as famílias geralmente querem que o cara seja advogado, médico, engenheiro... Aí quando você diz quero ser fotógrafo, serei fotógrafo, a família eu acho que dá uma coçada na cabeça assim, puta merda. Porque infelizmente tem muita gente que ainda não enxerga a fotografia como ela é hoje, que é uma profissão, com certeza, extremamente promissora, né? É uma profissão, é uma atividade profissional que dá muito retorno para o fotógrafo que desenvolve técnica, que desenvolve uma boa relação de mercado, né, cara? Falta as pessoas verem mais isso, né? Mas com teve certeza. Isso na tua família? Teve. Ou foi apoio 100%? Não, teve. Acho que
A maioria, né? A minoria, claro, tem os pais que já entendem, né? É mais aberto. Mas no meu caso não foi, né? Eu morava com a minha avó. Quando eu fui demitido desse trabalho, botar currículo no lugar. Vai ficar em casa parado não, só sentado no sofá não. Vai trabalhar. Eu disse, poxa, eu não vou não. Minha ideia aqui é totalmente diferente. Qual é o nome da tua avó? Dona Socorro. Olha aí, Dona Socorro, tá vendo? Sei nem se Dona Socorro é viva ainda, cara. Ela é. Abraço, Dona Socorro. Ela tem orgulho de mim. Muito bem, é pra ter mesmo. E aí eu, tipo, naquela, né? Eu saía pra botar currículo, mas sabe, se eu vou botar não, eu vou botar assim, mas... Querendo que ninguém chame, né? Ninguém chame. E aí eu falei uma vez pra minha tia, o que eu quero é fotografar, eu quero ser fotógrafo. Tinha muito aquilo de eu sair, quando eu fui demitido desse meu primeiro emprego, a minha avó disse logo, ó, vá colocar currículo nos lugares aí, tudo mais, eu morava com ela. E aí eu ficava naquela, não é o que eu quero não quero trabalhar pra mais ninguém não. Até que chegou um dia que eu criei coragem e falei com a minha tia, não falei com ela não, tinha medo ainda, né? Falei com a minha tia, o que eu quero fazer é fotografia, eu já tenho os equipamentos aqui, eu vou tentar desenrolar, fazer alguma coisa. E ela ficava com a raiva, porque eu passava mais tempo em casa editando foto do que na rua. Eu disse, que trabalho é esse que o cara fica em casa? Tem que sair, né? Mas começou daí, sabe? Eu comecei a fotografar por aí. Depois que me chamaram para trabalhar no jornal lá, mesmo trabalhando lá, era o seguinte, eu trabalhava meio que home office, me ligava, eu saía para ir fotografar. Mas que trabalho é esse que tu ainda continua em casa? E aí ela não entendia, até que chegou um momento... A cultura de trabalho, para quem é mais velho, é uma cultura de trabalho assim, de uma formalidade de ter horário para chegar, horário para sair, né? E fotografia, bicho, principalmente fotojornalismo você não tem hora, né? Não tem. A notícia não tem hora para acontecer, né? Aí eu corria, velho, eu corria demais, saía, tinha hora que era 10 horas da noite, saia para fotografar, outro dia de 6 da manhã. Não tinha isso, não. É o horário que ligasse, eu tinha que correr e fazer a foto. Bacana. Tu hoje tá morando em Recife. Tô morando aqui em Recife. Recentemente mudado para Recife. E eu imagino que o desafio de reconstruir a carreira do zero, não é exatamente do zero, porque você já tem a sua bagagem, você não chega zerado, né? Você tem um portfólio já formado, você tem provavelmente alguns clientes que você continua atendendo. Mas como é pra tu sair lá de Serra Talhada, que tu já devia estar estabelecido, devia já ter uma carteira de clientes, vir pra Recife e começar tudo de novo, cara? Foi doideira. Viesse pra cá fazer o quê? Eu vim na cara e a coragem, né? E na fé, principalmente, né? Lá em Serra, o que acontecia? Depois que eu comecei a trabalhar no jornal, era CLP, carteira assinada, eu tinha algo fixo. CLT, né? Falei CLP, foi? Foi. Poxa, CLT. Muita sigla pra gente decorar, cara. Muita sigla. Pronto, era CLT, carteira assinada. E aí, assim, eu tinha um certinho ali e tinha o que eu fazia por fora. Os jobs que eu fazia por fora. Casamento, um ensaio, essas coisas. Então, de muito cedo eu saí e fui morar só, né? Eu disse, não, já vou ganhar o meu aqui. Já tinha algo certo. Até chegar o momento que eu decidi... Não, agora eu vou ficar só por conta. Eu vou sair do jornal e vou viver da fotografia mesmo. Porque assim, eu tinha em mente o seguinte. Beleza, eu trabalho com foto. Tanto externo como interno lá. Só que eu queria viver o hardcore. Né? Eu quero ver o que é mesmo assim e arriscar a prática mesmo. Sem ter aquele negocinho certo todo mês. É ver o dia que vai. Se não for, tem que ir. E aí eu saí. Né? Só que nessa de sair... Eu já saí com essa intenção de viver o hardcore e já com esse pensamento de vir para Recife. Serra Talhada ficou pequena? Ficou. Assim, eu tive uma grande gama de clientes lá. Foi massa. Não faltava não, sabe? Eu saí e fiquei com aquele medo. Porque você tem um medo, né? De eu vou soltar algo certo aqui para ir para algo duvidoso. Mas mesmo assim eu saí no medo, mas... Não faltava cliente, aparecia sempre. Eu já tinha um estúdio lá também, então aparecia sempre cliente e gerou, foi massa. Sabe, aí veio a outra doideira, né? A outra loucura, se eu vou para Recife agora. Já tá dando certo aqui, lá vai ter que dar também. Mas assim, eu sou cristão, né? Desde muito novo.
quando eu estava em Serra, nesses últimos anos, 2020, 2021, 2022, estava meio afastado do evangelho, sabe? Mas 2022, assim que eu mudei para Recife, acho que era Deus tinha algum propósito ali, sabe? Dizer, ó, tá chegando o tempo que eu preciso concluir um negócio na tua vida, bicho. Dá mais uns passos aí, Dá uns né? passos à frente aí, né? Era algo que eu tinha sonho antes, né? Eu lembro que eu não cheguei a finalizar a minha faculdade de marketing, mas logo na primeira cadeira, quando eu comecei a cursar, tinha uma área lá, tinha uma cadeira não, foi uma aula específica, na verdade, que era falando sobre projetos futuros, né? O que é que você quer para o futuro. E aí pedi para fazer uma linha do tempo, colocando coisas que eu queria para o meu futuro. E eu coloquei várias coisas, né? Eu coloquei lá, quero ser um fotógrafo renomado, tinha minhas ambições, né? Quero palestrar pelo mundo, claro, quero ter meu carro, quero ter a moto e tal, uma casa, minha família e tudo mais. Um deles era vir morar em Recife. E aí as coisas foram acontecendo aos pouquinhos. E quando eu vim pra cá, que eu voltei pro evangelho, acho que todas as coisas que eu precisava começaram a dar certo. Né? Aqui eu não tinha nada certo ainda. Então já vim de Serra pra cá com um contrato fechado. Aí foi massa. Que aí já foi com a galera na música. Aí de lá já peguei outro na música. Foram 2 contratos, né? Que já dava pra sustentar massa. Eu imagino que você tendo vindo da música, você de alguma forma consegue entender melhor o que esse tipo de cliente espera de uma fotografia, de um vídeo, e consegue atender com mais propriedade do que o cara que é fotógrafo, mas não entende absolutamente nada de música. Consegue. É isso mesmo? Com certeza. Porque assim, você é músico, então você já tem aquela noção da música, o que é que o músico lá está querendo passar com a música, o sentimento que ele está querendo passar. Então você assemelha isso à música e consegue passar na foto. Mesma coisa com o videomaker, né? O videomaker ele tem mais facilidade de, por exemplo, fazer cortes de vídeo na batida da música. Ele sabe a intensidade que a música tá, o ritmo que a música tá. Cortar na hora certa no compasso, né? Exatamente. Então isso tudo facilita, bicho. E na fotografia também. Teve uma história aí que eu acho que as pessoas que estão assistindo a gente precisam saber, porque é uma história que cruza com a história da Escola Pernambucana de Fotografia, que foi no momento que a escola tentou expandir para outras regiões do estado. Um pouco antes, acho que durante a pandemia, a escola fez uma expansão para o interior do estado e se anunciou que se precisava de professor. Exatamente. Tu recebeu viu esse anúncio em algum lugar? Eu vi, assim, eu tava lá com a minha noiva, a gente conversando, né? Só uma amiga minha mandou um negócio aqui. Eu disse, deixa eu ver. A escola pernambucana, eu conheço, bicho. Eu já tinha participado do Recife Image. Eu disse, eu conheço. Não é possível. Aqui em Serra? Eu disse, sim. Peraí, eu fui lá, me inscrevi, né? Era uma vaga para professor de fotografia. Para professor. Eu disse, bicho, 2 coisas que eu gosto, ensinar e fotografia. É a chance. Bacana. Pena que a época era uma época muito ingrata para o mercado de educação profissional, né? Exato. Então, não rolou lá, mas rolou aqui em Recife. Rolou aqui. Como é que foi, cara, assim, sair de um... Não sair, você não deixa a atividade de fotógrafo, né? Mas você agrega a sua atividade de fotógrafo uma atividade nova de sala de aula. Com certeza. Como é que tem sido isso pra tu, cara? Tá fácil, tá difícil, tá dando certo? Tá dando certo, tá massa. Vê, era 2 coisas que eu gostava, né? Se lá eu gostava de ensinar violão, ensinar música, então já é o que já veio de mim. E gostar da fotografia também, eu disse, poxa, tô juntando os 2 num bolo só, vou aproveitar. E assim, foi num momento massa, né? Esse momento de eu ter vindo aqui pra Recife, é como se fosse assim, concluindo as etapas, né? Que o cara precisa. E aí quando o Henrique me ligou, disse, bicho, tu tá aqui em Recife, né? Eu disse, tô. Esse tem um negócio aqui pra tu massa, uma vaga massa de professor. Eu disse, estou dentro. Você já ensinava violão lá em Serra Talhada, então eu acredito que dar aulas de fotografia, que é uma coisa que você gosta também de fazer e dominar, fotografar bem, todo mundo sabe. Eu acho que é uma transição natural, né? Certeza.
Assim, a primeira aula eu cheguei ali com a turma, ou seja, era a minha primeira turma, assim, realmente, uma turma profissional, a galera ali. Eu tremi um pouco na base, né? Fiquei nervoso. Mas depois comecei a lecionar, a conversar com a galera. As coisas foram fluindo, sabe? Foi passando a ser algo mais natural. Tanto, assim, tem poucos dias. Hoje foi a minha sexta aula. Sexta aula da primeira turma. Eu já tô assim com a galera, né? Juntinho. Então foi tranquilo. Harmonizou, deu já certo. Harmonizou, Então. já. Olha aí, galera, quem quiser estudar fotografia não pode estudar em outro lugar. Tem que vir para a Escola Pernambucana de Fotografia. E se você vier estudar na Escola Pernambucana de Fotografia no turno da manhã, o professor vai ser Max. Se for estudar à tarde, o professor é o Tássio. E se for estudar de noite, sou eu o professor. Escolha esse horário e venha estudar fotografia com a gente. Simbora. Cara, eu acredito que quem é artista fazendo qualquer coisa. Se você era um artista da música, você tem mais facilidade de ser artista de outros segmentos, de outras áreas. Da fotografia, da pintura e vice-versa. Eu vejo no teu trabalho, sem dúvidas, que existe ali uma essência, que existe uma linguagem de quem é artista. Tu tens planos para a tua carreira? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Deixa eu reformular essa pergunta. Tu agora se tornasse professor de fotografia. Você já era fotógrafo lá em Serra, deu certo lá, expandiu para Recife, está dando aula de fotografia aqui agora. E quais são os próximos passos que tu quer dar na tua carreira? Massa, massa. Bicho, vê, é o seguinte, eu acho que todo fotógrafo tem uma certa ambição, né? Eu tenho a minha ambição, né? Como já te falei, meu intuito é se tornar realmente um fotógrafo renomado que tenha uma arte ali que cause uma certa emoção, né? A pessoa que olhar a fotografia. Mas eu não penso em ter uma agenda lotada assim que de repente me tire o sossego, sabe? Eu penso assim em fotografar bem, muito bem, de fazer assim algo para fazer algo que seja extraordinário, mas que ao mesmo tempo eu tenha aquele tempo livre, esteja tranquilo, de repente para dar as aulas. Então assim, eu acho que o que eu tenho mais de plano mesmo é continuar fotografando, obviamente, mas com essa trabalhando cadência. Menos e ganhando mais. Exatamente. Tem duas formas de você ganhar dinheiro com fotografia, né? Você pode trabalhar em cima de ter um volume grande de trabalho, suar muito, ganhar muito dinheiro, e você pode também, de alguma forma, trabalhar a sua carreira para que você tenha uma clientela diferente que pague por um serviço diferenciado. Com certeza. Então você pode ser esse cara que faz um ensaio e passa 6 meses sem trabalhar. Com certeza. Fotografia tem essas coisas. Com certeza. É um Everton Rosa da vida, né? É. Porque eu tava vendo outro dia, conversando com outro colega fotógrafo, né? Esse bicho, tá ruim de precificar aqui. Então, eu disse, meu irmão, tem preço pra tudo, pra todo tipo de fotógrafo. Eu citei isso. Tem um fotógrafo que cobra ali 1.000 conto num casamento e tem um Everton Rosa que cobra 300 mil. Você escolhe seu público hoje, Exatamente. né, cara? Principalmente em tempos de Instagram e Facebook e Google, que você anuncia e diz exatamente para quem você quer que o seu trabalho chegue, fica muito mais fácil você definir o público para quem você quer trabalhar, né? Então você escolhe. Você quer atender quem? Você pode atender, sei lá, 30 trabalhos no mês de R$1.000, você pode atender um de 30 mil. Com certeza. Isso é geralmente uma escolha que o fotógrafo precisa fazer em algum momento, né? Quem é o público que eu quero atender, que tipo de trabalho eu quero fazer. Exatamente. Isso Maravilha, é massa. maravilha. Max, querido, Meu irmão, o papo foi massa mais uma vez. poxa, com certeza. Eu tô torcendo muito para que a sua passagem pela Escola Pernambucana de Fotografia seja uma passagem assim tranquila e longa. Vida longa a sua sala de aula. Estou torcendo para que você se encontre nesse ambiente novo. Fotografar é muito bom, dividir o que se faz e o que se sabe é melhor ainda. Melhor ainda. Exatamente. Então seja bem-vindo à sala de aula. Obrigado. Seja bem-vindo a Recife. Cara, eu não sei mais o que te desejar de bom não, mas assim, tudo de bom, sucesso. E mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado vir conversar com a gente aqui. Valeu, foi ótimo, foi
perfeito. Quer deixar uma última dica para quem está começando a fotografar? Quero. Eu penso assim, acho que todo fotógrafo, todo profissional, ele precisa ter humildade. Acho que quando você tem humildade, você consegue chegar mais longe em qualquer lugar, né? E ter humildade para ser um fotógrafo é bom, porque você tem humildade para aprender algo novo, tem humildade para tratar um cliente, né? E tem humildade para se portar na sociedade. Então acho que humildade é uma chave, né? É isso, muito bem. É isso. Anotem aí, viu, galera? Anotem aí que é conselho de mestre. Eita. Gente, o Fotoprosando é um oferecimento de Escambo Fotográfico, Escola Pernambucana de Fotografia, Recife Image e locadorafotográfica.com. Sem o apoio dessas empresas, o Fotoprosando não seria possível. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo apoio. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Fotoprosando. Muito obrigado vocês que ficaram assistindo até o final. Até a próxima.